Então, boa tarde a todas. Aqui só tem mulheres, então hoje eu não preciso nem chamar todos, né? Sejam bem-vindas nessa tarde. Eu acho que vai ser uma tarde bem agradável, bonita, e eu estou muito feliz de poder compartilhar essa tarde com a Silvia e compartilhar também com as pessoas convidadas que estão aqui e com as minhas alunas. É, eu sempre eu disse que depois que a gente modificou o curso, que eu passei a trabalhar com essa disciplina de metodologias e práticas da educação infantil, eu tento fazer muitas atividades práticas. Agora a gente não está se encontrando para fazer atividades na rua, para ir para cinema, para ir para teatro, para fazer observações da natureza. Então, a gente precisa também dialogar com outras pessoas, tentar fazer algumas coisas diferentes para que se entenda que a educação infantil ela não se basta feita dentro de uma sala de aula. E nem o ensino fundamental, nem o ensino médio, nem o universitário. Né? A gente precisa aprender a ultrapassar as paredes da sala de aula. A pedagogia sem as artes, sem a filosofia, sem a sociologia, ela não se sustenta, ela precisa de todas essas áreas de conhecimento, e, e a gente também precisa se alimentar disso, que dá um up a mais, uma alegria a mais na vida da gente. E, então, hoje, né, nesse encontro, a segunda aula aberta, Poéticas na Educação Infantil, o diálogo entre desenho e literatura. Então, nós vamos nos reunir hoje para falar um pouco dessa poética na educação infantil. Nós estávamos antes falando das diretrizes, dos aspectos, dos princípios estéticos da educação infantil. Aqui, agora, nós vamos falar um pouquinho dessa poética que é a educação infantil. E hoje, especificamente, um diálogo entre o desenho e a literatura. E na educação em geral, assim, tem inúmeras formas de performar poéticas. Pode ser através da escuta, do diálogo, da brincadeira, da interação, da sociabilidade entre educar e o cuidar, a corporeidade, as múltiplas linguagens, a imaginação. Hoje elegemos o encontro entre o desenho e a literatura. E é preciso encontro entre as pessoas. Depois, é preciso escrita e ilustração, que pode ser feita através da pintura, do recorte, da colagem, da fotografia, da mistura de outras técnicas e do desenho. Não necessariamente o encontro entre o texto e a ilustração é feito por pessoas diferentes, mas no caso específico que falaremos hoje, decorre do meu encontro com a Silvia Teske, do meu encontro muito próximo com professores que fizeram, que têm uma importância muito grande na minha vida, e amigos e amigas que têm uma importância muito grande na minha vida. E a Silvia, eu conheci através de um amigo em comum, que deveria estar aqui, mas não conseguiu, né? Por algum não conseguiu estar aqui. E mesmo que ele não tenha aqui, ele depois vai assistir, eu me sinto honrada. Assim como eu estou muito feliz de ter a Karime aqui, e essa outra pessoa que eu quero fazer deferência, o Lucídio Bianchetti. A outra imensa alegria é as minhas alunas e as minhas orientandas. Sem elas, não teria sentido pensar pensar essa poética, essa estética na educação infantil. E, bom, então, antes de conversar com a Silvia, né, situando um pouco a presença dela aqui, eu conheci um livro que ela ilustrou. E esse livro é O Fim de que a Gente Era, que ele foi escrito por Ricardo Welchenfeld, foi ilustrado pela Silvia. E aí, quando eu vi aquele livro, me deu uma vontade de pensar, eu também posso escrever um texto, quem sabe, né?
um dia a Silvia possa fazer parte, mas eu nem me atrevia a fazer contato com ela. Olhava o nome da cidade, olhava o endereço, até um dia eu falar com o Lucídio dessa minha vontade, e ele, então, apresentou o meu texto a ela, e aí nos apresentou. E aí eu quero fazer uma citação da Dominique Ratot, porque eu comecei escrevendo histórias para as crianças, mas antes de escrever, eu li muito para as crianças. E quando eu dava aula, não todos os dias tinha um lugarzinho para uma literatura infantil. E a Dominique Ratot, ela escreve, na verdade, certos encontros nos transformam, sejam eles com as pessoas, sejam com os livros, com ou sem imagens. Eles nos transformam, nos abalam, nos surpreendem, nos desconcertam, nos desestabilizam. Então, gente, tudo isso para dizer que livros e pessoas podem nos surpreender, nos desconcertar, podem nos desestabilizar e podem nos conectar com o desejo de inventar. Inventar eu considero uma poética da vida, e como tal deve estar presente na educação infantil, porque não adianta nada uma criança ter as 100 linguagens, como defende Loris Malaguzzi, se nós lhes roubamos 99, em nome da reprodução e cópia do desenho pronto, da antecipação da escolarização, em nome de uma suposta preparação para a vida, desconsiderando que a educação infantil é tempo da vida e não preparação para. Gostaria de dizer ainda que eu aprendi lá nos idos de 1980 que não dá para ser pedagoga sem poéticas da docência, sem colocar em ação a possibilidade de criar, inventar, sem a presença do imaginário e do lúdico. Esse processo não prescinde da rigorosidade, da seriedade que precisamos para construir a prática educativa. E dito isso, eu quero, então, apresentar para vocês a professora Silvia Teske. Eu vou pedir licença e vou usar as palavras da artista que estão no livro Mamãe, o que é a coragem. Silvia diz assim: nasci em Brusque, a cidade dos tecidos, polo têxtil de Santa Catarina, uma cidade de imigrantes italianos e alemães. E sou uma daquelas meninas que nasceu do casamento de um descendente de alemães com uma descendente de italianos. Como filha única, esperava-se que eu fosse mimada. Por isso, minha mãe me criou com vara curta, ou seja, tem muitos privilégios. Fui para a capital estudar aos 17 anos. E na década de 80 foi possível despir-me da menina e me tornar mulher na efervescência da arte. Pintora, performance, escritora e arte educadora. Me graduei em educação artística, habilitação em artes plásticas e depois fiz mestrado em produção artística contemporânea. A ilustração, de certa forma, hoje compreendo, sempre fez parte da minha vida, mesmo que não formalizada como profissão. Os 2 primeiros livros da minha querida amiga Sueli Salva, Mamãe, o que é o pensamento e Mamãe, o que é a alegria, fizeram com que eu tivesse a coragem de assumir essa minha característica. E com este de agora, Mamãe, o que é a coragem, passei a acreditar mais no meu desenho, sem a necessidade de escondê-lo com a cor. As questões que essa querida autora traz aqui servem para pessoas de qualquer idade, inclusive aquelas que, como eu, tinham medo de expressar alguma coisa delas por achar que não servia. A coragem não é fazer igual aos outros, mas é ser sincera no que faz. Silvia, agradeço imensamente pela tua disponibilidade de empreender esse diálogo. A palavra agora está contigo. Que bom. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Assim, até porque ter conhecido a Sueli foi um presente que eu ganhei. Desde que a gente começou a conversar virtualmente, né, Sueli?
foi uma coisa assim que parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Ela, às vezes, ela fala uma coisa e eu já ia falar mesmo aquilo, parece que a gente tem uma conexão de muitas encarnações, eu acredito muito nisso. E ela, principalmente, foi importante, porque eu vou mostrar para vocês como é que funcionou o meu processo, né, até aqui, e com ela eu tive o privilégio de me reconectar realmente com o meu desenho, acreditar mais nele. Por isso que eu falei esse texto aí nesse último livro, porque, de verdade, esse processo aconteceu durante as ilustrações. E isso foi muito importante para mim. Eu sou professora aqui na Unifesp, e também sou professora nas áreas de design gráfico, publicidade e propaganda, design de moda e design de jogos. Nesse semestre, eu estou afastada da universidade por conta da pandemia, né? Eu tive uma cirurgia em 2019, onde eu retirei um rim, então eu tenho comorbidade, né? Não posso estar me arriscando a ter aulas presenciais, e como nesse semestre se optou por aulas presenciais aqui na instituição, eu fiquei afastada. Acredito que em junho eu consiga voltar. Então, esse semestre está sendo muito legal, porque eu estou também recuperando um monte de coisa minha, da minha vida. Eu fui 25 anos professora e conjugando arte também, mas acho que eu precisava realmente, né, emergir, né, na minha formação. E eu fiz uns slides, né? Eu já mostrei até para a Su, para ver se ela concordava que eu pudesse passar para vocês, e vou passar para vocês, falando um pouquinho de como... Você quer que eu passe, Silvia? Se não for te atrapalhar, para mim até melhor, né? Não quero... Tá. Então, vamos lá. Melhor o que pode acontecer, Silvia, eu de vez em quando ter que interromper para dar a entrada a alguém, mas eu acho que não tem problema, né? Não, não tem problema nenhum. Tá. Então, vamos lá. Tá ok ali? Tá ok, ótimo. Então, eu achei ótimo, quando eu vi o título dessa aula, né, eu achei perfeito, diálogo, literatura e desenho, né? Ou seja, começando da literatura, a ordem, né? Não que a ordem dos fatores importem, mas no meu caso importa, né? Porque eu comecei com a palavra. Então, pode passar para o outro slide? Aqui eu começo, ó, tudo começou com a palavra. Porque quando eu tinha isso, eu acho muito importante, até quando eu fiz a minha live em maio, né? Eu comentei isso, depois eu e a Sueli conversamos bastante sobre essa questão, e eu acho interessante eu narrar isso aqui. Quando eu tinha 5 anos, eu fui uma criança criada na rua, né? E brincando no quintal, de pé no chão, sem camisa, era um moleque. E eu adorava desenhar com tijolo, um pedaço de tijolo, né? Então, tijolo colorido, desenhar nas paredes, e desenhava nos cadernos. Eu tinha uma paixão pelo desenho. A minha mãe, vendo isso, me colocou numa escola de pintura, porque pensou, nossa, essa menina gosta tanto, né? E aí, eu fui 5 aulas, depois não queria mais ir de jeito nenhum. Por quê? Porque a professora ignorou totalmente os meus desenhos, que eram bonequinhas que eu desenhava, uma bonequinha do lado do outro, que trocava de roupa, né? Durante esse percurso, eram folhas e folhas de caderno com essa bonequinha. E a professora simplesmente ignorou isso e me colocou um vaso com flor na frente para me desenhar. Eu não queria desenhar aquilo. Eu não sabia desenhar aquilo e também não queria desenhar aquilo. Eu queria desenhar minhas bonequinhas, né? E aí ela insistiu e eu desisti. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 15 anos sem desenhar. Então, toda aquela energia do desenho que eu tinha, ela foi para a palavra, né? Então, eu comecei com a palavra, né? Nesse sentido, a palavra me salvou, porque aquele ímpeto criativo que eu tinha
eu não conseguia mais, porque eu achava que aquilo que eu fazia enquanto desenho não servia, né? E foi para a palavra. Então, eu coloquei aqui, tudo começou com a palavra, coloco ali uma imagem de um primeiro livro que eu fiz, que foi independente, que chamou Testículos Femininos, e que foi uma farra, né? Porque eu disse, não, qualquer semelhança não é mera coincidência, mas a palavra testículos é de pequenos textos. E são textos sobre mulheres, né? Então, aí eu fiz essa brincadeira, né? Porque eu sempre digo assim, para ser mulher tem que ter saco. Então, eu comecei com a palavra. E aí, quando eu fui para a especialização, pode passar só um pouquinho, porque da palavra, né, eu fui para as histórias. Porque quando eu fui para a especialização em artes, eu ainda não estava com essa questão do desenho muito resolvida para mim, eu ainda tinha um pé atrás, mesmo que o curso fosse educação artística, a gente tinha aula de pintura, tinha aula de escultura, tinha aula, né? Mas eu ainda não conseguia me achar nisso, porque ainda tinha aquele, vou ter que desenhar vaso de flor, e eu não sei desenhar vaso de flor, enfim. Aí, quando chegou uma professora, na verdade, duas professoras, né? Uma, que é a Jandira Lores, que ela é, inclusive, aí de Santa Maria, foi um grupo de professores de Santa Maria que veio para a UDESC, né? Ela, o Luiz Carlos Canabarro Machado, que foi, além de um grande amigo, foi meu professor de cerâmica. Então, teve vários, entre eles a Jandira. E a Jandira um dia me colocou um carvão na mão e disse, desenha. E aí me lembrou, voltou, me possuiu a menina com o tijolo. E aí, nossa, aí a coisa começou a acontecer. Nesse momento, a história, né, passou também. A palavra continuou, e além dela ser a palavra na poesia ou no texto sobre o feminino, eu comecei a ver que a palavra ela contava histórias e que ela tinha uma visualidade muito grande. Né? Até a minha, como é que chama mesmo quando a gente faz? O trabalho final da especialização foi a poesia, a essência da obra de arte. E o que eu quis dizer com isso é que a palavra tem imagem. Né? A minha discussão era exatamente essa, assim, que a palavra já em si é uma imagem, ela te provoca uma imagem. E eu comecei a ver que a minha palavra ela é cheia de imagem mesmo. Né? Eu trabalho gosto de jogar com jogo de palavras como se fosse uma construção narrativa, e essa construção narrativa tem cor, tem forma, tem ritmo. Então eu comecei a ver, eu já desenho, eu pensei. Né? Eu já desenho, então por que não realmente retomar o desenho? Pode ir. Eu estou falando muito rápido? É que eu sou assim, eu sempre digo, quando eu vejo as minhas lives, depois eu digo, parece aquele boneco de posto que fico dentro. É que eu sou muito empolgada. Acho que não, Silvia, acho que está bem. Então tá bom. Então, aí nesse período, eu achava que eu estava livre do desenho, assim, que o desenho estava livre e eu podia, né, me articular com ele. Só que ainda não. Eu fui para a pintura, então. Porque aí a pintura, eu desenhava, né, ou seja, o desenho estava ali, mas eu não mostrava ele. Então, com a pintura, eu consegui trabalhar ele num nível mais visual e não só literário. Opa. Desculpa, Silvia. Não, tudo bem. Já vai voltar. E aí eu peguei e comecei a pintar, né? Então eu desenhava, mas a tinta passava por cima da linha do desenho, né? Então eu tinha aquela ilusão, aquilo eu poderia mostrar, porque aquilo não era desenho, né? Porque o desenho ainda tinha aquela minha ideia, que desenho era aquela coisa realista, né? Que tinha que ser extremamente cumprir o seu papel de nos apresentar a realidade. Né? Muito mais tarde é que eu fui descobrir que o desenho não é isso, né? O desenho é uma coisa muito mais interessante do que isso. Isso nem a fotografia faz, até porque a realidade não pode ser representada. Né? Ela é uma realidade diferente, a fotografia é uma realidade diferente, a pintura é uma realidade diferente, o desenho é uma outra realidade. Né? Mas eu tinha essa ideia, né, que
tinha que ser realista. E aí eu fui para a pintura. Anos com a pintura, muitos anos mesmo. Mais de 25 anos desenhando, mas pintando, desenhando, mas pintando. Aí da pintura, pode passar de novo, Su. Eu acabei indo para a ilustração. E a culpa, não sei se ele já está aí, mas a culpa foi do Ricardo, né? Do Ricardo Bechettori. E principalmente da Lorena, mais ainda do que do Ricardo. A Lorena é a filha do Ricardo, que agora está com 7 anos, mas nessa época a Lorena tinha 3 para 4 anos. E eu e ela nos apaixonamos mutuamente, assim, foi um amor que dura até hoje, mesmo que a gente hoje está mais distante por causa da pandemia, né? Mas, e quando eu ia brincar, ia na casa deles, a Lorena chegava e dizia, vamos brincar. E quando a gente ia brincar, ela dizia assim, finge que a gente era. Aí tinha que fingir que a gente era professor, que a gente era fada, que a gente era lobisomem, enfim. Né? E aí, eu e o Renato, Ricardo, um dia conversando, poxa, que legal, vamos fazer um livro, né? Com esse título, Finge que a gente era, que tem tudo a ver com essa fala da criança, que tem tudo a ver com arte, que tem tudo a ver com o processo criativo, né? E aí ele escreveu o texto e eu comecei a desenhar. E aí, como era pela Lorena, como passava pela Lorena, o medo do desenho, ele deixou de existir. Eu gosto dessa palavra, vou dizer, o tesão por contar aquilo foi maior do que o medo da linha, né? E aí começaram esse processo, porque também era um desenho que ele tinha um motivo, né? Que era justamente romper com o formal, romper com aquela coisa encaixotada, né? Que a gente sente dentro do processo da educação, infelizmente. E a gente que está aí pode dizer isso, né? A gente está ali dentro e a gente sabe que está encaixotado e a gente faz o máximo que pode para desencaixotar, mas ainda estamos longe disso, né? Infelizmente. Então, ali eu me senti livre, porque ele tinha o objetivo de desencaixotar, né? E aí, a partir desse livro, até ali é interessante, porque eu acho que uma coisa também que me deixou livre é que na capa, não sei se vocês conseguem ver, a capa é essa aqui, Finge que a gente era, e tem a fotinho da Lorena, a fotinho do Ricardo e a fotinha minha. Nós dois são as nossas fotos de quando a gente era criança, né? Eu, quando tinha 3 a 4 anos, e ele, quando tinha 3 a 4 anos, que era a idade da Lorena, né? Então, eu acho que meio que fui incorporada para a menina de 5 anos que ainda não tinha ido na aula de pintura. Então, ela conseguiu curtir o seu desenho. Pode passar, Su. E aí, da ilustração, né? Aquela ilustração me libertou de um monte de coisa, porque, né, eu consegui finalmente mostrar o desenho, né? E aí houve toda uma pesquisa minha, comecei com uma pesquisa minha, voltada para o desenho e o potencial que esse desenho tem, né? Para além daquilo que ele está confinado, né? Vamos dizer assim. E entrou aí o projeto Zoom 8, né? Vou contar a história, né? Para quem não assistiu a live, que o Zoom 8 ele surge de uma coisa muito legal. Eu sou viúva, né, já há 15 anos, e eu e meu marido era arquiteto, e a gente se dava muito bem. E era na época da fita VHS, né? Chegamos em casa uma sexta-feira, aí eu dei a fita para ele, né? Disse, Osmar, põe a fita aí que eu vou tomar um banho, fazer um lanchinho para a gente, depois a gente vai assistir o filme. Aí fiz tudo isso, peguei um lanchinho, sentei lá no sofá, vamos ver o filme. Começamos a ver. Aí pensei, nossa, que filme mais contemporâneo, que coisa mais louca esse filme. Eram umas cenas assim, ficavam um monte de tempo parado na mesma cena, às vezes ficava na parede, tinha um furinho na parede, que ficava assim, vai sair alguma coisa daquela parede. Nossa, que filme louco, essa contemporaneidade está cada vez. Assistimos o filme todo assim. Quando chegou no final, que apareciam os créditos, todos pela metade. Aí você tem alguma coisa errada? Aí nós fomos ver o Osmar, que gostava de arquitetura. Quando eu fui lá tomar banho, preparar as coisas, ele botou no Zoom 8.
para ver um detalhe do prédio. E nós assistimos o filme todo no Zoom 8. O filme se transformou numa outra coisa, completamente diferente, porque aí depois eu fui assistir, eu ria, assim, o máximo, né? E ele disse, não conta para ninguém. Eles vão dizer que nós somos doidos. Você já sabe. Mas eu disse, meu Deus, cara, isso aí é o máximo. Olha que coisa louca isso. Né? Porque aí eu peguei, fui ver o filme depois, passou uns 2 dias e fui ver o filme. O filme era uma droga, chato, chato. Mas o Zoom 8, nossa, ele era um espetáculo, cara. Ele virou tanto um filme contemporâneo quanto um filme de suspense. E cada vez que ficava aquela cena na parede, não, vai acontecer uma coisa. Eles não iam ficar parados nessa cena se não fosse por algum motivo. Ou seja, despertou em mim, assim como no Osmar, porque a gente dialogava durante o filme, né? Tinha tempo para dialogar, porque ficava parado tanto tempo ali naquela cena. Mas, enfim, despertou na gente essa coisa de ir além de algo pronto, né? Porque não estava pronto, era só uma parte, sempre passava só partes. Disse, poxa, isso aí é muito legal, né? Toda a minha imaginação, poxa, que cara genial, olha só como ele está dando pistas, ele está só dando pistas, né? Mal sabia que a genialidade era minha naquela hora de estar construindo isso. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse, pô, isso pode ser um método, né? Isso já é um método, na verdade. Esse é o método da criatividade. Né? A criatividade, a gente faz isso, a gente faz recortes, né? da realidade. E aí, isso ficou, eu volto e meia, já contei essa história para os alunos, eles se matam de rir, né? Porque eles pensam, ela é louca, mas enfim, para tentar fazer com que eles vissem isso. Ser criativo é dar zoom 8 nas coisas, sabe? E aí, agora, quando eu estava recém tinha feito esse trabalho com o Fins que a gente era, tal, acreditando mais no meu desenho, eu resolvi usar esse método para o desenho. Né? Então, eu comecei a focar as imagens. Silvia? Congelou. Vamos ver só. Eu acho que caiu a internet dela, porque nem aqui a gente está conseguindo. Mas vamos aguardar um pouquinho, acontece com todo mundo. Ela nem está recebendo mensagem no celular. Ricardo, tudo bem? Nós estamos aqui nos divertindo com a história do Zoom. É muito legal essa história, muito legal. Eu vi assistindo uma outra live, né? E como que a pessoa criativa consegue de algo que deu errado criar e produzir, né? E ela está com a exposição agora. Eu acho que ela não voltou ainda, gente. Não voltou ainda. Vamos aguardar um pouquinho. E eu assisti a outra live dela, ela contando assim essa história, e eu gosto muito também da história do desenho, e, e olha o que a gente tem nas mãos, meninas que são profs, a gente tem a criança na mão, tem essa potência da criança que quer se expressar, que quer desenhar,
Então, essa lógica de dar folhinha pronta, com desenho, a gente tem que superar, tem que fazer um exercício para superar isso, né? Veja como uma imposição de algo consegue bloquear o processo criativo de uma pessoa. E isso a Silvia consegue traduzir com palavras, porque ela seguiu isso. Mas quantas de vocês ou quantas de nós nunca mais na vida vai desenhar, vai usar uma palavra, vai escrever, vai criar qualquer coisa que tenha vontade? Então é muito legal assim essa história que ela traz e que a gente se inspire nela, né? Porque nós temos a potência ali da criança nas mãos. Agora eu acho que ela voltou, ela vai entrar de novo. Oi, Su, tô tentando resolver aqui, caiu minha internet, tá? Mas espera aí que eu acho que eu vou conseguir já entrar em seguida. Ela já vai entrar. Voltou. Caiu a internet lá. Eu acho que foi um problema de Santa Catarina, porque não, a Karime não caiu, mas o Ricardo caiu, deve ser da região lá. Mas hoje, um pouco antes de entrar aqui, eu estava fazendo uma outra atividade e caiu e ficou uns 20 minutos sem. Eu acho que foi na cidade toda, porque ontem faltou luz. Acho que é um problema de Santa Catarina, pode ser. Eu sou de Santa Catarina, de Brusque. Na verdade, eu sou gaúcha, mas moro aqui há muito tempo. E hoje o computador, eu estou trabalhando aqui, né? Então, eu estou assistindo a live trabalhando, mas está tudo muito lento, muito, muito lento. Eu acho que teve um vendaval no mar hoje de manhã. Foi assustador. Eu nunca vi tanto vento. Eu acho que eu nunca tinha visto tanto vento na minha vida. E chuva. Me parecia que ia acabar o mundo. Depois passou, né? Talvez seja isso. Deve ter prejudicado muitas redes, né? Sistemas, sei lá. Acho que ela voltou. Silvia? Eu tô vendo ela, Su. Tá vendo? Tô. Tá. Mas ela não tá falando. Oi, Silvia. Agora eu tô. Tá bom. Oi, tá. Oi, desculpa, Su. Não, capaz, não é responsabilidade tua. Estávamos aqui falando. Às vezes acontece isso. Agora tu estás sem microfone. Então, estão me ouvindo? Então, Sim. Continuando, né, depois do Zoom 8, então, utilizando essa metodologia, eu consegui recuperar a minha paixão pelo desenho, né? E com essa paixão pelo desenho, pode passar. Acabei voltando para a palavra, né? Então, isso foi muito legal, e é um processo que eu percebi que anda muito junto. Então, quando tu fala de literatura, o diálogo entre literatura e desenho é um diálogo que eu estou constantemente fazendo, né? O meu último projeto, agora que ainda está em andamento, né, é trabalhar com a construção de preces, porque a pandemia me fez eu me conectar com a fé de uma forma muito mais intensa, né? Que antes eu andava meio desligada. Mas, e com a pandemia, eu comecei a gostar muito dos silêncios,
a gostar muito de outras coisas que não faziam tanto parte, eu achava, que não fazia tanto parte da minha natureza. Muito pelo contrário, fazia parte da minha natureza, mas eu ficava muito distraída com as coisas do mundo. E aí comecei com uma necessidade de fala, né? De palavra novamente, mas já voltada com essa cumplicidade que o desenho me trouxe. Porque o desenho também tem essa coisa do silêncio que ele pode te produzir, né? Ao mesmo tempo que ele fala, ele não diz tudo, né? Ele deixa para ti dizer. E, para mim, isso acaba virando uma relação íntima com as coisas do mundo. Eu acho que a ideia de prece veio muito dessa relação. A palavra passou a ter outro contexto também. Até coloquei aqui uma precezinha que eu fiz, que foi a primeira, nesse momento em que eu comecei a pensar isso. Vou ver se eu consigo ler. Inconcebível céu que clareia o mundo. Revela os segredos e retira das caixas as memórias contidas. Que a gente more livre, fora de prisões brancas, e nos proteja dos objetos suspeitos que teimam em guardar as 7 chaves às esperanças. Ó céu dos pássaros, que possamos habitar o voo, louvando pai e mãe, na eternidade doce das verdades transitórias. Então, isso é uma coisa que está me cativando, está me deixando muito de bem comigo mesma. Mas tem uma responsável por isso tudo também. Pode passar. Então, nesse estado das coisas, que eu conheci a Sueli Salva, e ela me salvou em plena pandemia, né? Com esse presente que foi o projeto Mamãe o que é. E aí o que é, tem vários o que é, né? Isso também foi muito importante para mim. O primeiro livro é sempre o primeiro, né? Que nem o primeiro sutiã, a gente jamais esquece. O que é o pensamento? Isso foi tão intrigante para mim, tão gostoso de fazer, porque nós não estamos falando de uma coisa concreta, né? Quer dizer, é mais concreto, talvez, que um monte de coisa, mas eu digo assim, não é como se a gente falasse de algo físico, né? Uma mesa, o que é uma cadeira, o que é uma casa, né? Mesmo essas, semiologicamente falando, tem milhões de signos, né? Mas a Sueli me vem com algo que é pura abstração, né? De uma certa forma, falar do pensamento, né? Como que a gente vai falar do pensamento? Mas o texto dela me mostrou como, e isso foi muito legal. Pode passar. A primeira coisa, que foi o nosso diálogo, quem é essa menina que pergunta para a mãe, né? E aí, quando a Sueli me falou que essa menina era ela mesma, né? Ai, aquilo me encantou muito, porque eu estava justamente encontrando a minha menina de 5 anos. Voltando a desenhar. Então, eu acho que as coisas nunca acontecem por um acaso, né? Então, esse encontro dela pensando nela menina e eu pensando em mim menina, até me arrepio, porque eu acho que veio no momento muito certo, né? E aí, pensar menina era a Sueli me falando, me mandando fotos de como foi a infância dela, das irmãs, da família, né? E eu poder desenhar e mostrar, ia mostrando para a Sueli, né? Porque, poxa, olha que preciosidade, né? Eu ia mexer com uma coisa que é tão importante para ela, então eu tive que fazer isso de uma forma bem delicada, tentando ser o mais, como é que eu vou dizer, lúdica possível, né? Para falar dessa menina. E ela me disse, eu quero cor, né? Essa menina é cor. Essa menina tem um vestido vermelho. E aí ela mostrou algumas fotos dela, bem galeguinha, quando pequena. E aí surgiu a nossa personagem, que foi essa menina de vestido vermelho. No segundo momento, e que história é essa? Né? Que história é essa que a gente vai contar nesse livro, né? O livro é um questionamento constante, né? Uma pergunta, o livro. E é uma pergunta que não tem resposta, isso que eu acho mais legal. O livro ele vai só ensinando, né,
como tu vai buscar o pensamento? Como que tu vai buscar pensar? Porque só se sabe que é o pensamento pensando. E a Sueli, no texto, faz exatamente isso com a gente, né? Ela vai mostrando algumas coisas que nos provocam a pensar, né? Então, foi isso que eu percebi no texto dela. Por isso aqui, essa é uma ilustração, as outras também, mas essa aqui é uma ilustração do livro que eu gosto muito, porque o fundo foi uma tentativa de recuperar a casa da família dela, né? E, assim, foi a partir de uma foto que ela tinha me mandado, e eu acho que essa menina que era Sueli ali nessa casa, né? Ela já procurava essa pergunta, ela já procurava saber isso, ela já procurava pensar, ela já estava pensando, né? E acho que o livro, né, tinha que ser o livro que fala do pensamento, porque eu acho que o livro é isso, né? O livro é importantíssimo, a gente só pensa através dele, né? E o livro pode ser não só um livro físico, né? Pode ser um livro de tantas formas. Depois disso, eu pensei no conceito. Que conceito ia ter esse livro, né? Nem eu e nem a Sueli queríamos um livro chato, né? Até porque é um livro para criança, mas eu acho que é um livro também para adulto, né? Eu acho assim, nosso adulto, ele engessa muito, né? E a gente tem que desengessar, e esse livro é perfeito para isso. E a gente queria que ele fosse leve, que ele fosse solto, né? Que ele tivesse, falando de pensamento, mas do como é bom pensar, né? Porque todo mundo pensa que pensar é ruim, todo mundo pensa é bom. Mas, assim, tem a ideia de que pensar é uma coisa sofrida, cansativa. Infelizmente, a academia também faz isso, né? Acaba colocando na cabeça das pessoas que estudar, ler, são coisas cansativas, são chatas. E a Sueli queria dizer, e eu também, de que é delicioso pensar, né? Que é delicioso. Pensar também é brincar, né? E assim, vocês vão ver nesse livro, tem muitas imagens assim, né? Essa menina pulula pelo mundo, e isso é pensar. Então, o conceito, para mim, acho que teve a ver com isso. E, por último, a relação, que é uma coisa bastante importante, a relação entre a Su e a mãe dela, e a relação entre a Su e ela mesma, porque no livro eu peguei a imagem da Su adulta para ser a imagem da mãe dessa menina, que é a Su criança, né? Porque eu acho ela e a mãe dela são muito parecidas, né? A mãe dela, quando era jovem, tinha a tua cara, eu disse isso para a Su. Então, essa relação, eu acho que eu também tenho uma relação bem próxima com a minha mãe, outra coisa que a gente tem em comum, né, Su? E como é importante essa relação entre as mulheres, quando a gente consegue ter isso com a nossa própria mãe, isso é fundamental, isso enriquece a nossa vida, né? E eu acho que esse livro, ele traz muito a presença dessa relação com a mãe como importante, nessa mãe que responde, mas não te dá uma resposta pronta. Ela te faz viver para tu saber a tua resposta. E não existe uma resposta única para nada nesse mundo, né? A gente tem que buscar as nossas respostas. E acho que o livro traz isso e mostra o quanto essa mãe, né, que pode ser a professora, né, que pode ser a nossa mãe, ou nós mães, né, ao invés de dar uma resposta pronta, leva a menina a buscar a sua resposta para o que é o pensamento. Então, foi um presentão, né? Será que a gente para alguém fazer pergunta ou deixamos para o final? Está sem som. Então, a gente para um pouquinho, se vocês quiserem perguntar, se tem alguma curiosidade. Até eu estou estranhando a apresentação da Silvia do livro dessa forma, porque a gente normalmente faz as coisas que é esconder um pouquinho, né? Fica meio tímida, né? E aí a Silvia apresenta dessa forma e... Tá bom. É um outro ângulo da gente
ver o que fez. Eu espero que não esteja, não esteja te comprometendo, Su. Não, tá muito legal, tá me fazendo olhar. Tá me fazendo olhar, e eu espero que isso encoraje outras pessoas a também ousar, né? Também se colocar, a também experimentar, né? Essa ideia de escrever não é para se tornar escritora, é para ter o direito de se expressar. É isso. Isso é o direito de dizer. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas que eu conheço tem medo de escrever, né? E tem medo de desenhar. Aí eu digo assim para elas, ó, vamos fazer de conta que tu está num lugar que a pessoa com quem tu está conversando, ela não ouve. Tu vai ter que te comunicar com ela de algum jeito. Se tu não sabe a linguagem dos sinais, uma forma é desenhando, né? Então, tu pode desenhar. Tu vai fazer isso, tu não vai ficar pensando, eu não sei desenhar. Tu vai querer deixar o máximo possível esse desenho o mais próximo da realidade, ou o mais próximo para que ela compreenda o que tu queres dizer, né? A mesma coisa, eu vou para uma cidade e eu pergunto, ou alguém da cidade aqui vem, e eu vou dizer, pô, como é que eu vou explicar onde fica aquele hotel, não sei das quantas? Eu não sei explicar, mas se eu fizer um desenho, talvez ele consiga ir. Então, eu não paro para pensar isso, se eu sei fazer isso ou não. Eu tento fazer porque faz parte de mim. A mesma coisa, vou sair, vou me ausentar de casa, preciso deixar um bilhete dizendo para a pessoa que eu fui não sei aonde. Eu não vou pensar se eu sou uma escritora para fazer isso, eu vou chegar lá e vou deixar um bilhete na porta da geladeira. Então, as ferramentas nós temos, né? Não temos por que ter medo de usá-las, né? Podemos usá-las, eu não preciso me transformar numa escritora e nem preciso me transformar numa artista. Agora, o que é triste é a gente não usar a possibilidade de comunicação que a gente tem, porque acha que só para esses personagens, escritor ou artista, é possível usá-los. Não, isso não tem nada a ver. Eu acho que a contemporaneidade tem uma coisa de bom. Está trazendo exatamente isso. Está trazendo essa coisa da realidade como obra, porque a realidade ela é de todos, né? Não é só de alguns que têm o dom. Eu sou contra a ideia de dom. Então, continuamos, então? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma curiosidade? Não? Vamos seguir, então, Silvia. Acho que a Bina estava falando. Teu microfone... Não, eu estou conversando aqui com a Jerusa porque eu estou no núcleo de prática jurídica. Eu estou conversando com a Jerusa e eu disse para ela, a Silvinha está com um semblante maravilhoso. Tu está com uma paz, assim, um semblante lindo demais. Ai, que bom! Tá, eu vou deixar... Eu gostaria de perguntar para a Silvia como que ela prepara o ambiente dela para ela ter o processo criativo, para ela trabalhar esse processo criativo. Assim, se prepara o ambiente, se é ao acaso, se aproveita o momento que vem a ideia e já vai fazer, é imediato, como é que funciona esse processo? Olha, obrigada, boa tarde. Obrigada, Raquel. A minha casa, ela é um ateliê, né? Porque eu tenho esse espaço aqui, que fica dentro do meu quarto, né? E aqui é um lugar que eu também desenho. Mas eu tenho na sala, eu tenho um outro ateliê também, que é para pinturas, então tem uma mesa maior. Mas eu desenho até no meu quarto, né? Se eu tenho uma ideia assim, eu vou correndo... Eu já deixo do lado da cama papel e caneta e coisa assim, porque se vier ideia, eu já vou ali desenhar, né? Quando eu vou pintar, aí sim, não que eu tenha que preparar, mas eu tenho que ter a mesa limpa, pelo menos, né? E até tinha uma menina que vinha aqui em casa, a própria Lorena, quando era pequena,
que ela adorava, a Lorena, ela é muito organizada, né? Então, a Lorena vinha, eu adorava que ela ia lá para a minha sala de pintura, porque ela arrumava tudo. Eu não conseguia arrumar, não consigo arrumar. Mas, assim, dificilmente eu crio um ambiente de música ou qualquer coisa assim. Não sinto falta. Se tiver, ótimo, né? Às vezes dá tempo, eu vou lá, ligo o som e pego uma tacinha de vinho, aí crio aquele climazinho, assim. Mas o que mais é importante para mim é o desejo, né? O desejo de criar, né? E isso, aí sim, aí tem todo um ritual que eu faço, e não é naquele momento, é um ritual de vida mesmo. Ou seja, eu leio muito, sou assim, uma devoradora de livros. Agora nós estamos em junho, eu já devo ter lido uns 30 livros, desde janeiro até agora, porque eu sou realmente alucinada por leitura, né? E pesquiso muito desenho, pesquiso muito artistas, assisto muito filme, né? Sigo vários artistas na internet. Então, isso... e estou sempre alerta, né? O Zoom 8, ele não teria me tocado tanto se eu não tivesse alerta, né? Se eu não tivesse ali buscando coisas para me entusiasmar, né? Então, não sei se te respondi, mas assim, ritual, não. O que eu tenho justamente, tem que estar na mão, né? E sou também, assim, não posso ir muito em livrarias e lojas que vendem materiais, porque eu sou alucinada por material de desenho, de pintura, e aí eu vou comprando, né? Então tem que me controlar. É os únicos vícios que eu tenho, são vícios de leitura e de material de arte, né? Não sei se te respondi, mas é bem isso, assim. Claro, sim, muito obrigada. Eu sou muito visual nas minhas coisas que eu faço, por isso que eu tive essa curiosidade. Obrigada mesmo. Que bom, fico feliz. É bom ser visual, né? Que bom, Raquel. As alunas dessa turma de metodologias e práticas estão escrevendo algumas coisas que foram chamadas de despropósitos. Elas tinham que criar algo, né? A partir da poesia do Manuel de Barros, né? Do menino que carrega água com a peneira, né? Que é algo que... É lindo, né? É lindo. Elas estão criando, várias já criaram, já se colocaram lá. E agora eu estou querendo candidatas para desenho, pintura, recorte, colagem, para a gente seguir com a nossa produção. É uma delícia, né? Sabe a Liesa? Lembra da Liesa Neves? A Liesa, que eu acho que tu segue ela. Ela conta essa história de uma forma linda, linda. Se quiser qualquer hora olhar lá na página dela, procurar pelo conto da peneira, é muito lindo o trabalho dela. Uhum. Vamos seguir então, Silvia? Vamos, porque agora vamos começar a falar do segundo, né? Tá. Pronto. Bom, aí, depois do pensamento, veio a alegria, né? E como vocês podem ver, se tem uma coisa que as pessoas falam de mim, é que a Silvia está sempre alegre. De uma certa forma, antes eu dizia, não, vocês é que pensam, mas eu comecei outras coisas que vão acontecendo também nessa pandemia, tu olhar um pouco mais para ti mesmo, né? E eu descobri que eu realmente sou alegre, né? Tem uma coisa dentro de mim que tem a ver com alegria. Eu nasci no dia do entusiasmo, então isso acho que explica muita coisa. Os meus alunos morrem de rir, porque eu sou muito entusiasmada, né? Então, eles fazem uma coisinha de nada, que lindo, que não sei o quê. Aí eles pensam que é falso, mas não é verdade, porque eu sou entusiasmada. Com o mínimo, né, que consegue fazer grandes coisas, né? Não precisa ser, as coisas não precisam ser grandiosas.
Então, nossa, quando veio isso, Mamãe, o que é alegria, e aqui tem um outro detalhe, né? Mamãe, o que é alegria, e tem uma personagem muito importante, principalmente para a Sueli, né? Que é a Valéria. Né? A Valéria está aqui. Valéria, se estiver assistindo, acho que a Sueli disse para ti, né, que não é um desenho realista, até porque, como eu já falei, a minha relação com o desenho é uma relação diferente, né? Eu não vejo nele a obrigação do realismo. Mas eu tentei pegar, através da fala da Sueli, né? De algumas fotos, né? Que comecei a seguir também a Valéria no Instagram e no Facebook para poder ver as falas dela, sentir um pouco a Valéria, e senti que a Valéria é uma menina muito alegre, muito aberta para a vida. E já me identifiquei de cara com ela, porque eu também sou assim, né? Então, acho que alguma coisa a gente tem em comum. Aí tem esses cabelos compridos, que eu achei muito legal, eu adoro cabelos compridos, apesar que eu tenho só um pouquinho aqui, mas assim, eu acho lindo cabelos compridos, e principalmente na adolescência. Acho a adolescência uma coisa incrível, assim, né? Difícil, mas ao mesmo tempo belíssima, né? Que momento belo que é esse, né? De deixar de ser criança para ir transformando num adulto, né? Nossa, é um ritual de passagem muito forte. O meu ritual de passagem da adolescência foi bem forte também, né? Então, comecei a pensar, como lá eu pensei a menina, aqui fiquei pensando essa adolescente. Além de pensar a Valéria, pensar também nas meninas adolescentes que eu conheço, que perpassam a vida, minha vida, às vezes que moram no prédio, observando elas e vendo como que elas se movem no mundo. Então, esse foi o primeiro caminho para entrar no livro da alegria. E no livro é muito interessante porque a Sueli traz assim como ela fez com o pensamento, né, com a alegria, ela também traz essa coisa de o que é alegria, na verdade, né? Tem tanta coisa que é alegria, às vezes tem uma coisa que não significa grandes coisas para alguém, mas para outra pessoa aquilo é maravilhoso e alegre, né? Então, eu separei no livro, antes, né, de estar realmente colocando, eu separei as grandes alegrias, que são aquelas alegrias que para todo mundo fica alegre com esse tipo de coisa. Por exemplo, com as crianças que podem ser vistas e adotadas, né? Ou seja, serem olhadas por alguém, as crianças que não fiquem abandonadas, mas que têm um lugar para dormir, que têm um lugar para ser olhada. Quem não vai ficar feliz com isso, né? Quem não vai ficar feliz de poder dar um lar para essas crianças, ou pelo menos de sentir que as crianças estão protegidas, né? Então, é uma coisa que alegraria a todos, grandes alegrias que envolvem o coletivo, né? A formatura, porque quem não vai ficar feliz, né? Com a filha se formando, a pessoa que se forma também, né? É uma coisa muito alegre isso, faz parte da vida, ver nisso alegria, né? E assim como outras, eu dei só 2 exemplos também para não estender muito. Mas depois, também tem outro fator que o livro traz e que eu acho muito importante. Quando eu falo grandes alegrias, eu não estou dizendo que são as mais importantes, né? Mas são mais coletivas. Eu acho que mais importante é a alegria como afeto, né? Ou seja, o quanto a gente se torna alegre quando a gente tem uma família, quando a gente tem pessoas à nossa volta, quando a gente tem afeto, né? Aí resolvi escolher essas 2 imagens aqui. Aqui a Valéria com a família dela e mais a madrinha junto, né? Essa primeira imagem. Que até brincaram por causa do cabelo do pai, né? E aqui a Valéria com a mãe, né? Nesse abraço fraterno. Novamente, aquela história aqui, a mãe é a mãe da Valéria mesmo, né? Mas também essa relação de mãe e filha. Né? Porque o protagonista, sempre são 2 protagonistas, né? Alguém chegou, por isso que eu
Não, entendi. Sempre são dois protagonistas fortes nos 3 livros, né? Que é a mãe e a filha, né? Quer dizer, o último tem uma pequena diferença, mas aqui, nesses dois, né? Aqui, o protagonismo, ele está mãe e madrinha, né? Porque eu acredito que tenha essa relação forte também na madrinha. A madrinha, ela é uma segunda mãe, né? Pelo menos a gente escolhe, eu não tenho filhos, né? Mas eu já fui escolhida várias vezes para ser madrinha. E as pessoas que me escolheram para ser madrinha sempre disseram, Silvia, eu te escolho porque tu, se eu faltar, tu vai ser a mãe que eu gostaria que ela tivesse, né? E, de uma certa forma, a gente tem esse carinho. Eu sei que a Sueli tem esse carinho pela Valéria também, né? Então, por isso que acabou ficando essa relação. E, por último, né? Que, nossa, foi assim, eu acho que foi o pensar, no segundo momento, se alegrar, e no terceiro momento, então, isso ganhar coragem com isso, né? Eu não sei se vocês conseguiram perceber a modificação, né, do primeiro para o segundo livro e o terceiro, né? No primeiro, eu tenho uma coisa mais focada na leveza do desenho, mas principalmente no colorir, a ideia do colorir muito forte ainda. No segundo, eu já tenho uma relação mais forte com o meu desenho, né? Os personagens estão mais desenhados, tem mais elementos desenhados do que no primeiro. E no último, eu consegui me libertar um pouco do colorir para trabalhar o aquarela, né, o aquarelado, e deixar também a ideia do desenho aparecer, né? Um desenho que já não está mais sujeito só à pintura, né? Mas que ele pode falar enquanto expressão, né? Então, não é por acaso que isso aconteceu com esse livro que fala da coragem, né? Porque foi também corajoso da minha parte brincar com o meu desenho, que até ali, né, tinha aquela questãozinha ainda aflorando. Pode passar. E aí as ilustrações, elas passaram a ser mais corajosas também, né? Elas, por exemplo, aqui eu cito, né, algumas, a menina que aparece só parte dela pulando na cena, ali aquela parte da pessoa sentada, né, que não aparece a pessoa toda. Então, trazer essas praticamente a experiência do Zoom 8, né? Que o Zoom 8 ele trazia um pouco isso também. E como eu vi que me despertou tanto esse interesse, de, poxa vida, que cena é aquela? Tá, eu estou vendo que ela está lá sentada e tem um girassol. Mas onde será que ela está? Né? E isso é gostoso. Eu senti isso gostoso quando eu estava assistindo o filme, e eu acho gostoso colocar o desenho também nesse aspecto. Né? Como a menina, será de onde que ela está pulando? Será que ela está pulando para algum lugar ou ela está pulando de algum lugar? Né? Tem talvez essas duas possibilidades. E aí eu trabalhei mais essa questão de abstrações e sínteses, né? Então, ali, por exemplo, a Maria Eduarda, que foi... também esqueci de dizer, né? Da menina Maria Eduarda. Aqui teve uma outra relação também importante, eu acho que eu vou falar abaixo. Não, vou falar primeiro disso. Aqui houve uma preocupação, eu não digo uma preocupação, houve uma libertação, na verdade, né? Porque no momento em que eu abstraí, né? Ou seja, esse desenho ficou mais solto, ele não ficou mais querendo traduzir uma realidade, né? Eu também acabei sintetizando melhor. E isso me deu uma liberdade que acabou, né, caminhando por todo o livro, assim, né? De ter, tanto é que a gente até questionou se ia colocar cor ou não ia colocar cor, porque o desenho ele estava indo de um jeito, né? Então foi realmente uma libertação, né? Ter conseguido deixar o desenho sem colorir, né? No princípio foi quase um parto, mas depois, nossa, agora estou gostando muito. Agora é mais difícil de colocar cor. Pode passar. Aqui, ó, mostrando, fazia parte daquele, mostrando a coisa das cenas, né? As cenas, elas estão fragmentadas, elas têm movimento, é um movimento de ação daquele momento ali, né? E sem aquela necessidade de como é que eu vou dizer, de enquadrar
esse movimento, né? De relacionar ele com a realidade. Ele pode estar em qualquer lugar, esse movimento ele pode estar acontecendo em qualquer lugar, e não só num determinado lugar que o desenho vai configurar, né? Pode passar. Objetos, só aí, objetos e natureza são mais valorizados, mais do que o personagem, né? Então, pode ver, a menina, ela nem sempre ela aparece na cena, a mãe, eu acho que se ela aparece uma ou duas vezes, né? Então, o diálogo é que traz os personagens, e não necessariamente desenho, né? Então, foi outro tipo de liberdade que eu achei gostoso de ter, porque a personagem acaba ficando mais independente, né? Ela ganha uma independência, assim como o mundo, né? O mundo corajoso, né? Em que ela vive, aparece mais, né? Pode passar. E a própria personagem. Pode ver que aqui eu não comecei, como no primeiro e no segundo, o foco principal, eu comecei questionando a personagem, né? Aqui já não, né? Aqui eu sabia que o livro foi dedicado, né? Foi dedicado a Maria Eduarda, que é a outra sobrinha da Sueli, eu ia dizer Valéria, da Sueli, mas a gente não é necessariamente a Maria Eduarda, é a Maria Eduarda, mas pode ser outras meninas quaisquer, né? Então, isso também foi interessante para mim pensar essa menina de um jeito mais independente, não focado num personagem só. Assim como a própria mãe, pode ser qualquer mãe, não necessariamente a mãe da Eduarda, ou a mãe da Valéria, ou a própria Sueli, ou a mãe da Sueli, né? Então, isso também deu liberdade para o livro e deu liberdade para os desenhos também, né? E a mãe não precisa ser fisicalizada constantemente, porque ela está ali na sala, né? Então, foi também uma descoberta muito legal e gostoso, né? É o que eu digo, parece que culminou nesse livro. Então, ele é um xodozinho, ele acaba sendo um xodozinho para mim, porque ele tem esse significado de liberdade, né? E... assim, estou aprendendo isso, né, que desenhar, como diz o Paul Klee, né, é levar uma linha para passear. Estou buscando isso mesmo, né, levar essa linha para passear, passearam pelos livros da Sueli, estão passeando para um próximo, né, estamos aí almejando, que é a Maria Alice, né, a coleção de Maria Alice. E aí eu só coloquei aqui um petiscozinho do livro. Então, Maria Alice coleta amor, né? E aí está ali um desenho que ainda não sei se vai ficar ou não. E é isso, gente, assim, é um prazer estar aqui e, como eu digo, querendo perguntar mais, enfim, tive que selecionar, porque são 20 anos de história. Oi, Hiroshima! A Hiroshima, que é professora em Porto Alegre, né, Hiroshima? Oi, Hiroshima. Chegou gente nova aqui, chegou Hiroshima e chegou mais gente. Deixa eu ver quem é que está aqui, que eu não vejo todo mundo. Está aqui vamos ver, a Adriana, a Ana Carla, a Angelita, Berenice, Eduarda, Hiroshima, prazer, Isadora, Janaína, Lara, Liliane, Luane, Maria Eduarda, a Miriam, Raquel, Renata, a Silvia, a Valéria e a Vanessa estão aqui. Então, gente, ai, Silvia, muito obrigada. Olha, esse convite, Silvia, esse convite é um convite para vocês e para vocês permitirem às crianças. Eu sempre falo para vocês, o que a gente faz nas aulas, eu gostaria que vocês levassem inteiramente para as salas de vocês quando vocês forem as profs das crianças. Nós fazemos vivências aqui, não podemos fazer com o corpo nos abraçando, mas essa possibilidade de pensar
através da arte, através da poesia, através do desenho, da pintura, da dança, da música, ela precisa estar no contexto da educação infantil. Então, a gente agora já são 16 e 16, eu preparei também um material, vamos demorar um pouquinho mais do que as 16h30, que é o horário que termina a nossa aula. Eu espero que as meninas possam ficar um pouquinho mais, né, porque eu gostaria também de apresentar o que eu trago, então, para dialogar com isso que a Silvia trouxe. E aqui, ó, se vocês quiserem perguntar, não quiserem falar, o chat está aqui. A Karime se despediu, teve que ir. Tem um compromisso marcado. Silvia, foi um prazer te conhecer, agora virtualmente. Adorei as tuas histórias e saber um pouco dos teus processos. Achei muito linda. Obrigada, Su, por mais esse momento. A Valéria, esse é muito lindo. A Eduarda, eu achei interessante, gostei muito, parabéns. Que bom. A Ana Carla, adorei. A Raquel, incrível e inspirador, obrigada. É um convite a vocês, viu? Levem as linhas para passear. A Silvia nos trouxe pouco, Liane. Parabéns, querida Silvina. Avina. Angelita, foi muito bom conhecer esse outro lado da construção dos livros, adorei. Isso é muito importante. Isso é muito importante conhecer, porque, desculpa te interromper, Su, mas aproveitando a deixa, às vezes a gente acha que nós temos essa experiência agora, né, Su? As pessoas acham que construir um livro é alguma coisa assim, meu Deus, de outro mundo, né? E, na verdade, hoje em dia, há uma facilidade tão grande, né, nesses aspectos. Quando eu penso que a gente conseguiu construir 3 livros durante a pandemia, né, Su? Poxa, muito louco, assim. Eu vou até dizer aqui, que eu acho que a Su sabe disso, o designer que eu acabei escolhendo para fazer os nossos processos, ele mora no Canadá. Ele é meu amigo, amicíssimo, e ele é muito bom designer, como tu podes ver, e ele mora lá no Canadá. Quer dizer, as fronteiras, né, elas deixam de existir, e isso é muito legal. Então, a gente pode estar fazendo isso hoje, né, através de todo esse material que a gente tem disponível, né? Eu sempre me lembro da Anaïs Nin, que era uma escritora que eu gosto muito. Ela teve que produzir os livros, porque ela não era muito aceita, ela era escritora erótica, né? Ela levou a tipografia para casa e ela foi construindo os livros dela manualmente, né? Porque ela tinha um desejo, né? Então, mas não quero tomar mais o tempo, porque senão estou preocupada com o teu horário de aulas. Porque eu falo pra caramba. E hoje a gente tem todas essas facilidades, inclusive para publicar. A gente fez um longo percurso, a Silvia e eu, a Silvia me ajudando, buscando. No fim, a gente encontrou editoras que disponibilizam nos seus sites gratuitamente, porque o objetivo final dos livros a gente quer que chegue nas pessoas, que as pessoas tenham acesso. Então, não tem impresso, mas tem através de outros recursos, né, da internet, que hoje a gente está utilizando, enviando para as crianças, as famílias estão utilizando, e é um processo democrático, porque a gente sabe que tem crianças que não têm acesso à internet, mas as pessoas podem imprimir, a escola pode imprimir, pode levar, então está ali, o material está ali disponível. Eu não faria isso se eu estivesse aqui apenas para vender livros, eu até falei hoje à tarde para as minhas alunas, tem o meu livro que está aqui, né, esse é um livro para venda, mas eu vou fazer lançamento dele, mas não em uma aula, eu vou fazer num outro momento, porque aqui, a gente falar do que a gente produz é como um processo de inspiração para outros, é um convite. Façam, nem todos vão ser artistas, nem todos vão ser escritores, mas o direito a se expressar, todos nós temos. Então, é esse convite, e saber que a criança precisa ter esse lugar, especialmente na educação infantil,
que nenhuma criança quer ser artista na educação infantil. Eles querem se expressar, eles querem brincar, eles querem fazer as bonequinhas e trocar de roupa as bonequinhas. Eles querem desenhar a cena do dia a dia. Eles querem colocar a roupa no varal e que sacode com o vento e que a professora disse que a criança não desenhou nada e a criança teve que explicar. Mas é que a roupa estava secando com o vento. E daí não só deu para ver aquele quadrado e pronto, né? Ah, você não desenhou nada? Sim, desenhei o varal da roupa da minha mãe, né? Mas a professora não conseguiu enxergar. Então, é para a gente se libertar, a criança diz alguma coisa através do desenho, da expressão. Então, agora, eu vou passar, assim, um pouquinho rápido, porque a gente discutiu o texto na aula na semana passada, mas até para contar um pouquinho, assim, do meu processo, de como a gente chega na escrita de um texto. Por onde começa? Não é nenhum fim do mundo, né? Então, é um pouco... fazer um pouco isso, né? Vocês digam ali se está tudo ok. Está aparecendo. Tá. Então, tá, aqui é só a abertura, né, da nossa aula aberta. E aqui, então, eu trago no começo era o corpo e o verbo. Então, por que eu trago para pensar na criança? A Silvia trouxe a palavra, né? E depois o desenho. Eu trago o corpo e depois o verbo. Porque a criança, o primeiro veículo de comunicação da criança é o corpo todo, né? Continuamente, na vida fora, a gente continua se expressando de corpo inteiro. Mas quando o bebê ainda não tem fala, a expressão dele é pelo corpo. E é um corpo que sente, um corpo que se afeta, e um corpo que aos poucos, né, à medida que ele vai se inserindo na linguagem, ele começa a se expressar. A gente sabe que a criança se insere no mundo pela linguagem, que antes de tudo é uma linguagem corporal. A Lígia Cademartori diz que é por ele, pelo corpo, que se dá a mediação com o mundo do infante, daquele que não fala. E é por meio do corpo que se constrói a palavra. E é pelo corpo que se constrói a narrativa. Se conhece e se possibilita que a criança se conheça no mundo, né? Do corpo e da criança, sabemos pouco. A Lígia Cademartori, ela nos provoca isso, porque ela diz que a gente, quando está diante de uma criança, a gente não conhece, a gente precisa conhecê-la. E vai conhecê-la pelo corpo e pelos gestos, no primeiro momento. E ela vai dizer mais, que o corporal e o narrativo, eles andam juntos. E antes de narrar pela palavra, a criança usa as outras formas de comunicação, que são os gestos, balbucios, e, no primeiro momento, movimentos aleatórios. E aí, para que a gente conheça, uma vez que a gente não conhece, não sabe dessa criança que está ali, requer que o professor tenha uma observação muito minuciosa, para entender o que a criança reivindica com o gesto. Às vezes a criança puxa a calça da professora, leva até outra criança, a outra criança está com o brinquedo que ela quer, mas ela não sabe dizer que ela quer aquele brinquedo, então ela puxa a professora até lá e aponta. E essa primeira narrativa, ela vai dizer que é uma narrativa pré-verbal. Depois, ela se torna uma narrativa sensorial, né? Ela é por aquilo que a criança sente e se afeta. E só num segundo momento, ela passa do corporal para o sensorial, para o motor, depois para o comportamental. Ela se torna comportamental quando a criança começa a repetir os gestos, porque ela percebe que está agradando com aquele gesto. Então, já é uma forma de comunicação. A criança estabelece com a mãe, com o adulto, quando ela responde, né? Às vezes a criança está lá só falando,
ba, 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 ba. Ou então ela começa ma, ma, ma. A mãe diz, tá falando mamãe, e sorri para a criança, e ela começa a responder. Mesmo que seja lá inicial, quando ela começa a repetir esse gesto, ou às vezes até levantar a voz, às vezes ela grita mais alto, né? Nesse gesto, já começa a se tornar comportamental. E aí a criança ouve e repete. E a partir disso, ela também estabelece um jogo de reivindicação e um desejo de ser atendida naquela comunicação. E esse tipo de comunicação, ele tem muitos momentos de repetição, que para a criança acabam sendo prazerosos. Então, aí eu não quis trazer muito, porque a gente conversou bastante na aula passada sobre esse texto, sobre a importância dessa pré-narrativa, que são são muito importantes para a criança se constituir leitora e para depois aprender a ler e escrever. Porque até mesmo aquela primeira narrativa, assim, chamada pré-narrativa, a professora diz, vem cá, nenê, vamos lá trocar tua fralda. É uma narrativa, é uma forma de comunicação com o bebê que tem início, meio e fim, que tem ritmo, que são processos fundamentais para a criança se inserir na leitura. Eu coloco aqui a capa desses livros, então, para entrar especificamente na literatura. Aqui vocês viram que não tem só livros de literatura infantil. Eles são livros que, de alguma forma, marcaram a minha vida, não são por acaso nem aleatórios. Eu não vou ficar contando a história de todos esses livros, eu vou só contar de 2. O livro O Circo foi um livro que eu ganhei quando eu tinha 6 anos. Era um livro de capa dura. Ele era um objeto tão rico para mim, eu cheirava, eu folheava, ele era uma relíquia. Aquela capa dura era uma coisa fora do comum. E aquele livro era um objeto de desejo, e eu gostava de ficar com aquele livro na mão, eu gostava de ler milhares de vezes, de repetir milhares de vezes, de olhar aquelas ilustrações milhares de vezes. Eu coloquei o Chapeuzinho Vermelho aqui por um episódio que aconteceu quando eu estava no 3º ano na 3ª série, na verdade, do ensino fundamental. A escola ganhou uma caixa com encartes de literatura infantil, e com um painel, com ímãs, e vinha o livro, vinham cartazes com as ilustrações. E a professora mostrou aquele material e disse que iria algum dia contar uma história. Esse dia não chegava nunca, me dava um desespero. Eu queria que a professora contasse. De todas as histórias que tinha naquela caixa, a professora só contou a história do Chapeuzinho Vermelho. E é uma das minhas aulas inesquecíveis. E aí, a minha vingança contra isso, quanto a essa única história contada na escola, é fazer até nas minhas aulas, para vocês, uma leitura para o deleite. Porque a leitura é algo tão fascinante que não pode acontecer uma vez no ano. Então, para que serve ler? Dominique Ratot diz que não serve para nada, apenas para ser livre. A literatura, a ficção literária, a poesia, os contos, os livros de imagem abrem horizontes, alcançam em nós esferas desconhecidas, lugares até então inacessíveis. Cultivamos essa centelha de vida através das nossas descobertas. Ainda é Dominique Ratot. Depois eu uso uma outra citação de Debussy Gonçalves, que diz que os livros têm vida que nos levam a viver outras vidas. E as histórias fazem parte da nossa vida desde que nascemos.
Todos temos vontade de contar histórias, e todos temos história para contar. E por que não contá-las? Aqui eu trago a imagem de 3 livros. Eu quero dizer que o livro Mamãe, o que é o pensamento, eu escrevi de tantas vezes que eu li Pinote, o Fracote e Janjão, o Fortão. E eu aconselho que vocês leiam, procurem esse livro. Ele é um dos livros fantásticos que eu já li. Eu não posso dizer o mais fantástico, porque eu tenho um amor pela literatura infantil, que eu acho todos fantásticos. Os Três Ladrões, do Tommy Ungerer, ele é um escritor e ele usa só personagens exóticos para os seus livros. São ladrões, órfãos, urubus, cobradores de impostos, e ele era meio discriminado por conta disso. Mas esse livro é tão lindo, Os Três Ladrões, empodera tanto as crianças, vale a pena a gente procurar e a gente oferecer para as crianças esse universo da literatura. Eu orientei a Angelita, e ela está aqui assistindo, ela fez uma pesquisa na escola sobre os livros de literatura, e era uma pena, porque ela conseguiu ver, através da pesquisa dela, que os melhores livros ficavam guardados, pelo menos na escola que ela pesquisou naquele momento. Mas depois ela fez a entrevista dela da especialização, fez a pesquisa da especialização, e ela descobriu que muitas escolas já disponibilizam os livros para as crianças de maneiras muito diferentes, ou nas tendas, ou disponíveis na entrada da escola, nos lugares que a criança alcança e ela tem acesso. Então, o livro tem que estar na escola para isso, para estar nas mãos das crianças, né? E a gente tem inúmeras pesquisas que falam do efeito positivo que tem o livro no desenvolvimento da criança. E a literatura infantil, ela está ligada à imaginação, à fantasia, isso faz parte, o imaginário infantil faz parte. A gente, quando lê, imagina. Às vezes, a gente lê um livro, depois vai assistir o filme é tão decepcionante, porque o livro fez viajar muito mais, foi muito mais rico do que o filme, às vezes. E o Gianni Rodari tem um livro que é simplesmente fabuloso, que é A Gramática da Fantasia. E ele ensina, ele provoca a gente a brincar com as palavras. E ele vai dizer que a imaginação da criança, estimulada a inventar palavras, aplicará seus argumentos sobre todos os traços da experiência que provocarão sua intervenção criativa. E ele escreveu o livro a todos aqueles que acreditam no lugar de destaque que a imaginação deve ter no processo educacional. E aqueles que acreditam na criatividade, que sabem o valor da liberação que a palavra pode ter. E todos, ele reivindica que todos possam usar da palavra e que ela seja acessível a todos. Não exatamente para que todos sejam artistas, mas porque ninguém é escravo. E ele diz que a imaginação e a criação devem estar em pé de igualdade com a memória e a atenção na escola. Então, através da literatura, as crianças se identificam com os personagens, elas imaginam, elas criam, elaboram conflitos, entendem sentimentos. É uma possibilidade de expressão, um modo de entender, de se entender no mundo e de inventar mundos, né? Eu acho que na minha aula eu já falei, eu citei um livro que eu dei para uma criança pequena. Na última página era um cavalo que abria uma boca com uns dentões enormes. E a criança folheava todo o livro até chegar na última página. Chegava na última página, começava a chorar, porque tinha medo do cavalo. Mas toda vez que abria o livro, ia justamente até a última página para chorar. Porque ele estava entendendo que sentimento era aquele. Ele sentia como é que era esse medo.
para entender o medo, ele precisava ser vivenciado muitas vezes de muitas formas. E não era um medo paralisante, era um medo que possibilitava elaborar esse sentimento. E da mesma forma pode acontecer com outros sentimentos. As crianças se identificam com os personagens, se identificam e choram com Patinho Feio, com canções de... Eu já vi crianças, né, que a gente cantava aquela música, 2 patinhos foram passear além das montanhas, para lá e para cá. E a criança chorava. Não canta essa, porque os pintinhos não voltam. Eles vão se perder. Tá? E algo tem que toca essa criança e que aquilo não pode se repetir. Que legal. Ou então, precisa se repetir continuamente até a criança ser capaz de elaborar aquilo. E aqui, então, se a gente fala de literatura infantil, tem muitas formas de livro. Tem o livro vivo, que é um tipo de livro que se movimenta, que se mexe e que pode ser complementado pelo autor. Isso ele é vivo, ele vai se modificando. Tem o livro Almanac, que eu apresentei outro dia na aula, que é esse, que tem uma imagem ali, História de Nandi, que é um tipo de livro que a imagem não corresponde ao texto escrito. Ele é lindíssimo, esse livro. Esse é um exemplo, tem muitos outros. Tem o livro Brinquedo, que a criança pode manusear, que tem textura, que abre, que tem movimento. E tem o livro Imagem, um do exemplo é esse Zoom, Silvia. Só não é o Zoom 8, mas ele é um Eu Zoom. amo esse livro, amo. Ele é fantástico. E as crianças amam, porque elas vão contando como é essa história. O que significa, então, escrever? Por que a gente quer escrever? O Ali Salomão, ele diz que escrever é uma vingança contra a perda. Uma vez que a gente escreve, não se perde nunca mais. A Clarice Lispector disse numa entrevista que ela queria ser artista. Como ela não sabia pintar, ela não sabia escultura, então ela brincava com as palavras, ela usava as palavras. E para mim, escrever é um momento que ocupa todo o meu espaço-tempo, tornando tudo que está ao redor silêncio, porque eu mergulho naquilo, pode cair um mundo, e eu não ouço e não vejo. E eu escrevo para marcar a existência. E eu escrevo para crianças e ofereço de forma gratuita como contrapartida à sociedade a tudo que a educação pública me possibilitou. Mas não só. Eu também quero deixar registrado que devo muito ao que sou como docente à Universidade de Passo Fundo, onde eu cursei pedagogia em curso de férias. Muito do que eu aprendi lá, eu levo para a minha vida. E eu comecei a escrever brincando com palavras e traduzindo afetos. Então, esses são 3 exemplos dos últimos 3 livros que eu escrevi. Eu comecei fazendo livros para as pessoas da minha família, contando um pouco da história de vida delas, colocando algumas algumas imagens, né? E fazendo algumas narrativas, inventando outras. Então, eu fiz livro para a Valéria, eu fiz livro para a Lorena, para a Kitiele, para a Nina, fiz livros para muitas pessoas antes de escrever a trilogia, Mamãe, o que é? E antes de escrever A Saudade de Clara. E no ano passado, então, a gente fez esse pequeno livro, eu falei que, assim, os encontros são uma coisa muito potente na vida da gente. E esse foi um encontro com alunas, e que depois se tornaram bolsistas, e juntas nós fizemos, nos encontros de domingo, esse livro, que é Alguns Eus e Muitos Nós, que é um livro de poesia, e as ilustrações da Taliane Solia. Depois teve um encontro com a Andressa Cherubini, que aí a gente fez A Saudade de Clara, né? Eu mandei o texto para ela, ela ilustrou. E aí o encontro com a Silvia, né? E a gente, nesse diálogo, nesse encontro potente, ela conseguiu captar
tá? O que eu queria expressar com as palavras e expressou pelo desenho, pela ilustração. E aí nasceram os 3 livros, né? E o próximo, a Silvia anunciou lá no final, e o texto ainda está sendo elaborado, vai ser um livro sobre o amor, mas escrever sobre o amor é muito difícil, então ele está demorando muito para nascer, mas ele está nascendo. E aí eu termino dizendo, é o que a Angelita também usou no trabalho dela, nesse texto belíssimo da Dominique Ratot. Faço votos de que todas as crianças do mundo possam encher suas mochilas de palavras, imagens, literatura e encontros, e que, ao longo de suas vidas, possam sonhar pensando: era uma vez, é possível que em algum lugar. E eu faço voto que a literatura possa ser um refúgio de afetos para as crianças e um modo de viverem intensamente a sua infância. E muito obrigada, gente. Obrigada muito obrigada a ti. Pela paciência. E eu gostaria muito de ler a última história, mas eu também não sei como é que está o horário das meninas, já, né? Eu aí abriria para saber se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês aguardam mais um pouquinho para ler a história. Ela não é muito longa, enfim, eu dependo de vocês também, para não ficar muito cansativo. O que vocês acham? Eu topo, né? O último livro foi lançado ontem pela editora da Grama Editorial, disponível para todas acessarem, para todas lerem, né? Pode ser, gente? Pode, né, gente? Pode, né? Vamos lá, então. Vou lá buscá-lo. Já está chegando. Estão vendo? Sim, sim. Tá. Então, esse é o nosso terceiro livro, né, Silvia? Isso. Que é o Mamãe, o que é a coragem. Ai, que susto. Para Maria Eduarda. Mamãe, o que é coragem? Coragem é ser como o girassol, que quando o dia amanhece, se vira para olhar o sol. Só as flores têm coragem, mamãe? Não, minha pequena. Então, o que mais a coragem? Coragem é ser como nuvem, que abre os braços e deixa a chuva molhar a terra. Mamãe, coragem só acontece com as flores e com as nuvens? Não, minha pequena. O que mais é a coragem? É quando a borboleta espreguiça suas asas para sair do casulo e pode voar de flor em flor, olhando os jardins, os vales e os campos. Só as flores, as nuvens e as borboletas têm coragem? Não, minha filha. Então, o que mais é a coragem? Coragem é quando o seu coleguinha da escola chora porque caiu e machucou a perna. Mamãe, coragem só acontece com as flores, as nuvens, as borboletas e com os meninos? Não, minha filha, as meninas também são corajosas. É mesmo, mamãe? Então, o que mais é a coragem? Coragem é quando você está na escola e levanta a mão para dizer à professora que não entendeu a lição.
É fazer aquela manobra radical com a sua bicicleta. É dar pirueta até a lua e brincar de fantasma na rua, mesmo na escuridão da noite. Coragem é dizer não quando você está sendo obrigada a fazer algo que não gosta. Coragem é quando você vê uma poça d'água, pula dentro dela, mesmo que a lama cubra seus pés, seus olhos e sua boca. Eca, tem gosto de terra, tem gosto de pedra e gruda como geleca. Mamãe, o que mais é a coragem? Coragem, minha filha, é subir no galho mais alto da árvore só para espiar os passarinhos. E se jogar lá do alto do galho, direto para os braços da mãe, rodopiar no gramado, num abraço bem apertado de escutar o coração. Coragem é se embalar no balanço, ficar de ponta cabeça e os pés batendo no céu. É brincar de esconde-esconde, ficar sozinho onde ninguém vê. E, de repente, bum! 2 olhos bem abertos descobrem onde está você. Que susto, mamãe! E o que mais é a coragem? Coragem é falar o que pensa, mesmo quando no seu pensamento você não tenha certeza. Coragem é ficar em silêncio quando não gostaria de falar. Coragem é entender que viver é uma grande aventura, que esconde perigos, tristezas, alegrias, desafios e muitas descobertas. Para viver, minha filha, você precisa ter um pouco de coragem todos os dias. Essa coragem pode fazer de você uma menina livre, dona das suas próprias escolhas, das suas próprias ideias e dos seus próprios pensamentos. Aos encontros e à vida. E para você, o que é a coragem? Que lindo! Ai, e tu contando, ficou tão bonito, Su. Ai, adorei. Ai, eu falo para as meninas, se querem contar história para as crianças, tem que ler, 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 ler muitas vezes. A gente não chega de improviso para contar história para as crianças. Eu já li essa história muitas vezes para poder ler aqui para vocês. E é muito importante que a criança enxergue também a ilustração quando você vai contar, né? E é muito importante a entonação, né? Quando tu conta, tu tem que ter aquilo na tua alma, né? Não pode ser uma coisa lá que está lá fora, é uma coisa que já passou por dentro de ti, né? Senão, a criança é muito mais inteligente, assim, emocionalmente, né, vamos dizer assim, do que nós adultos, né? A gente até consegue não perceber, mas a criança percebe tudo, ela não deixa escapar nada. Então, sabe, acho que a gente tem que ser verdadeiro, né, com a gente mesmo. Ela até vai entender tu não saber. Agora ela não vai entender tu mentir. Né? Exatamente. Exatamente, passar a verdade. Acho que a verdade é uma coisa assim, que é o que ela faz, né? É que, às vezes a gente se sente até assim, né? Porque a criança pode chegar para ti e dizer assim, sua feia. E a gente fica... uma vez aconteceu comigo, de uma criança chegar e me deu um tapa, assim, pá. Aí eu comecei a chorar, eu estava muito emotiva naquele dia, né? E aí essa criança não sabia mais o que fazer. Depois daquilo, nossa, toda vez que ela me vinha, eu virei a melhor amiga dela, porque eu tenho certeza, ela fez aquilo como, sabe aquele ato, aquele bichinho que ela é também, né? Mas quando ela viu que me machucou, sabe?
ela aprendeu com isso, ela aprendeu vivenciando esse movimento. Eu não precisei dizer para ela, né? Não faça isso. Ela viu, né? Então, eu acho que essa emoção que a gente também passa, a criança percebe. Exatamente. Então, Maria Eduarda, esse livro é um convite para que você seja uma menina muito corajosa. Tá. Então, gente, faltam 10 minutos para 5. Tem muita gente aqui que elogiou, que nos cumprimentou. Eu agradeço, Silvia. Estamos aqui há 2 horas já conversando. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui assistindo até agora. Então, Silvia pode fazer a sua despedida e depois a gente interrompe a gravação. Então tá, muito obrigada, né, Su, novamente pelo convite, obrigada por ser minha amiga, por trocar as tuas histórias maravilhosas comigo, porque eu gosto muito, muito mesmo, foi um prazer te conhecer e está sendo. Foi muito bom estar aqui, né? Espero, podem contar comigo, se tiverem dúvidas, se quiserem perguntar alguma coisa, só a Su tem todos os meus contatos, né? E obrigada, Iro, por estar aí, obrigada, Bina, pessoal lá aqui de Brusque, e a Iro, que é professora, e a minha colega de curso também. Enfim, está sendo muito bom, foi muito bom estar aqui. Obrigada para a Karime, tá? Para ela que eu deixei um abração, adorei conhecê-la. Temos que marcar um papo qualquer hora pelo Meet para a gente bater papo com essas pessoas todas, que são pessoas muito legais. E acho que Ricardo não deve ter entrado, porque a internet deve estar muito ruim aqui, tá? Então ele não conseguiu, tá bom? Tudo de maravilhoso para vocês, e principalmente para ti, minha subcoração. Tá bom, obrigada também, gente. Nos despedimos, então. Vou interromper a gravação. Tá bom. Tchau. Tchau.